Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a interpretação geométrica da derivada parcial, tá gente? Então, basicamente nós vamos entrar na equação da reta tangente a uma curva, tá? Então, quando a gente está falando de interpretação geométrica da derivada parcial, a gente tem o seguinte, a gente tem um ponto P, tá? O ponto pode ser qualquer letra que vocês quiserem, tá gente? De um x inicial, tá? Y inicial e a f de x inicial e y inicial, tá? Isso daqui é igual ao nosso x inicial, ao nosso y inicial e ao nosso z inicial. Ou seja, o nosso z inicial, gente, ele é igual a f, tá? Vou fechar o parênteses aqui que eu não fechei, de x inicial e y inicial, tá? Então, antes de explicar aqui os dois t's que aparecem, o t normal e o t', eu vou falar para vocês que eu vou utilizar o programa Symbolab, tá? Para ajudar ele a resolver um exercício que eu vou fazer sobre este conteúdo após a explicação aqui, tá, gente? Então, seguindo, a gente tem aqui, ó, o t, gente, é só um nome, tá? É o nome da equação da reta, tá? Eu só dei um nome para a equação. Então, assim, ó, quando o exercício pede para nós, tipo, digamos assim, a inclinação da reta tangente, a curva resultante da interseção de z igual a f de x e y, tá? Com um plano. Com um plano aqui. Se eles falar com um plano x igual a algum número, tá? Vamos botar assim, ó. Com um plano aqui, ó. Vou botar para vocês. Com um plano x igual a k, k é uma constante, tá, gente? Então, k é qualquer número, tá? K é uma constante. Então, se vocês falarem nisso, a gente vai utilizar essa que está em preto aqui, que a gente tem um x igual a x inicial, e depois a gente tem um z menos z inicial é igual a diferencial de f em relação à variável y, tá? Claro, aplicada no ponto x inicial e y inicial, que está multiplicando y menos y inicial, tá, gente? Quando o exercício fala para nós que ele tem uma interseção com o plano Y, a gente vai utilizar a verde, tá? Com o plano Y, a gente utiliza essa daqui, tá? Com Y igual a um K também, tá, gente? Não é, gente, não é derivada aqui, tá? Eu chamei de T' mesmo, tá? Que a primeira eu chamei de T e a segunda eu chamei de T', tá? Não vão confundir com derivada, por favor, tá? Quando eles apresentam para nós a interseção com o plano y igual a um valor, um k, a gente vai ter isso aqui, ó. Y é igual a y inicial. E embaixo a gente vai ter z menos z inicial é igual ao que muda agora, gente? Que a diferencial de f vai ser em relação à variável x. Tá? Claro, aplicada no ponto x inicial e y inicial, tá? Que multiplica x menos o x inicial, tá, gente? Agora vocês vão visualizar melhor no exercício que eu vou colocar aqui. A parte, assim, teórica, às vezes fica meio confusa de entender, tá? Isso é normal, tá? Agora no exercício vocês vão entender melhor. Então, só um pouquinho aqui que eu vou colocar o exercício pra gente. Então, seguindo, gente, a gente possui o seguinte exercício, tá? Seja z igual a 2x² mais 5y ao quadrado, que multiplica x, tá? Menos 12x. E o exercício pede o seguinte, calcule a inclinação da reta tangente à curva resultante da intersecção de z igual a f de x e y, com o ponto y igual a 1, tá? Com y igual a 1, perdão, no ponto B, que as coordenadas são 2, 1 e menos 6, tá? Então, gente, o que a gente tem que fazer agora? Nota que a gente tem o y igual a 1, então a gente vai usar aquela do t', tá? O z eu escrevi melhor aqui pra gente, tá? 2x ao quadrado mais 5y ao quadrado que multiplica x menos 12x, tá? O que a gente tem que fazer agora? A inclinação da reta tangente a gente obtém da seguinte forma. Como a gente está em y, a gente vai fazer a diferencial de z em relação a x, tá? É isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai derivar z em relação a x. Então, vamos lá agora no Symbolab e vamos fazer a diferencial de z
em relação a x. Então, a gente vai pegar z e vai derivar em relação a x. Então, vamos lá no Symbolab lá. Vou pedir, fornecer ajuda. Então, a gente vai abrir ele aqui, tá? Então, a gente vai selecionar aqui, onde tem a diferencial em relação a x. Aqui a gente vai colocar agora 2x ao quadrado, tá? Quando vocês colocarem o quadrado, vocês cliquem na flechinha, senão vocês vão escrever tudo no expoente. Mais 5y ao quadrado, que multiplica 1x, tá? Menos 12x. Quando a gente clicar Enter, ele vai fazer a resposta pra gente, ó. Notem que ele derivou, tá? A derivada dele, ó. Aqui a resposta. Ele mostra alguns passos aqui, como ele fez. Claro que tá fechado, acho que tem que pagar, tá? Para obter os passos ali, como ele fez, tá bem? Essa informação eu não tem, no próximo vídeo eu trago para vocês, tá? Nota então que ele separa, ó, ele fez separadinho. Ele primeiro fez a diferencial em relação a x, a 2x², que deu 4x, depois ele fez no 5y², que multiplica x, tá? Depois ele fez no 12x e chegou na resposta que ele mostra direto aqui pra gente, tá? Essa resposta aqui é o que a gente vai colocar lá agora. Então, a resposta deu 4x, tá? Mais 5y², tá? Menos 12. Só que ainda, isso aqui não é a inclinação da reta tangente, tá, gente? Não é inclinação ainda. Como é que a gente obtém a inclinação? Agora, como a gente tem o x, aqui a gente tem x, y e z, né? A gente tem o x e o y valendo como 2 e 1, a gente vai pegar agora e vai substituir 2 e 1 aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, agora eu vou botar uma vírgula aqui, ó, a diferencial de z em relação a x e vamos aplicar no ponto, tá? Que é 2 e 1. Então, isso vai ficar igual. No lugar do x, eu vou colocar 2. Então, nós vamos ter 4, que multiplica 2, tá? Mais 5, que multiplica 1 ao quadrado, tá? Menos 12, tá, gente? Então, isso aqui vai ficar igual a quanto? 4 que multiplica 2 é 8. Então, nós vamos ter 8, tá? Mais 5 menos 12, tá? Porque 1 ao quadrado é 1, que multiplica 5 é 5, tá, gente? Então, agora, o que a gente vai fazer? 8 mais 5, 13. Menos 12, 1. Então, a inclinação da nossa reta tangente é 1. Então, vamos botar aqui, ó. A inclinação da reta tangente, gente, é 1, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai substituir naquele T lá. Então, eu vou apagar aqui para a gente obter um pouquinho mais de espaço, tá? Só um pouquinho. Então, seguindo, gente, eu acabei escrevendo melhor aqui para nós com outra anotação, tá? É a mesma coisa que a gente tinha feito antes, só tá escrito com outra anotação, tá? Então, a gente tem, como a gente está com o plano y igual a 1, o que a gente vai ter? A gente vai ter a equação da reta tangente, que é aquela que eu chamei de T', né, gente? Então, o nosso y é igual ao nosso y inicial. Então, a gente vai ter que o y é igual a 1, tá? O y é igual a 1. Agora, a gente vai ter z menos o z inicial. Quem é o z inicial, gente? O z inicial, ele é menos 6, tá? Então, menos com menos fica mais. Então, a gente vai botar aqui agora mais 6, tá? Igual a diferencial de f, gente, em relação a x, é a mesma coisa que a gente fez, só que mudou aqui, ó. Não é o que a gente fez aqui no exercício, a gente fez em z. Isso aqui é só o nome da função, tá? É z, tá, gente? Então, a diferencial de f em relação a x é a mesma coisa que a diferencial de z em relação a x, tá? Porque z e f são igual. A gente tem que z, ó, é igual a f de x e y, como eu escrevi aqui em cima.
tá, gente? Então, agora, quem é que a gente achou? A gente achou tudo ali. E a gente, quando a gente aplicou no ponto, a gente achou quem? 1. Então, a inclinação da nossa reta tangente, tá? Ah, mas como é que o y era 1? Porque foi dado lá, tá? Foi dado no exercício, tá, gente? Então, agora, o que a gente vai fazer aqui, ó? Agora a gente vai multiplicar por x menos x inicial. O x a gente mantém, menos o x inicial é o 2, tá, gente? Então, aqui está a equação da reta tangente que o exercício estava nos pedindo, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo.